Olá, bem-vindo, eu sou o Pedro Bragolin, está começando mais um vídeo no TA Information no canal aqui do YouTube. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre quais são os 5 melhores rosters de 2019 e as 5 melhores equipes formadas pós-draft, pós-free agency e ainda com a base que vinha de 2018, quais são as franquias que na teoria tem o melhor elenco para a temporada de 2019. Então vamos pro vídeo, mas antes vou pedir, claro, para se inscrever no canal, ativar o sininho aqui embaixo, curtir, comentar e também partilhar esses vídeos para os seus amigos, para quem gosta de NFL e para quem também está conhecendo a NFL agora, né? Vamos falar a verdade, o público tá chegando para a próxima temporada, muita gente começa a assistir a NFL no Super Bowl, então, cara, manda esse vídeo também para os seus amigos que estão começando a ver, para saber quais são as franquias mais fortes. E também tem um monte de conteúdo sendo no site, via podcast, via texto e agora, né, obviamente, via vídeo. Tudo linkado na descrição, então curte, comenta, ativa o sininho e bora pro vídeo comentar quais são as 5 melhores equipes no rosters na teoria. Então, o primeiro time que eu separei para a gente conversar e que, na minha opinião, tem o 5º melhor elenco visando a temporada de 2019 é o Kansas City Chiefs, a franquia que foi dominante na maior parte da temporada do ano passado, que perdeu em casa a final de conferência para os Patriots com um QB dominante, com um ataque incrível, só que com uma defesa que vacilava em muitas partes da partida. E, inclusivemente, vacilou bastante no final de jogo contra os Patriots, principalmente com o Ford alinhando naquela falta idiota na linha de scrimmage. Bom, enfim, torcedor do Chiefs sabe os adjetivos para falar do Ford. Mas o seguinte é que os Chiefs esse ano vêm muito bem preparados. A defesa deu uma melhorada, tem nomes novos que chegaram e o ataque continua como um Mahomes que provavelmente, se tiver uma queda de produção, vai ser pequena, mas possivelmente vai produzir não uns 50 TDs produzidos ano passado, mas vai continuar no número muito acima da média da NFL. É um cara que é inteligentíssimo, é um cara que tem recurso, é um cara que passa com direita, com esquerda, que tem movimento de beisebol. Então, assim, é uma Mahomes. A gente não precisa ficar falando muito disso. Daí veio a free agency, veio o Carlos Hyde, ainda tem Kelsey, o Tyreek Hill. Bem, o Hill tem aquele pente de caso de violência com áudio vazado nos últimos tempos, então é complicado, mas tá lá no roster. Sammy Watkins, que também é um bom receiver pro ataque, e aí o ataque ele gira muito em torno do Patrick Mahomes. As peças que estão ao lado do Patrick Mahomes sobem muito de produção com ele, então os Chiefs têm aquele sprint que se o Patrick Mahomes jogar que nem jogou no passado, ou entre aspas, um pouquinho pior, eles vão produzir pra caramba, eles vão longe, eles vão até uma final de conferência e quem sabe o Super Bowl. Mas se o Patrick Mahomes não jogar tão bem, jogar abaixo do que se espera dele, a gente pode ver uns Chiefs com dificuldade. Afinal, na divisão também tem os Chargers, que a gente vai falar, aliás, mais pra frente no vídeo. Mas com isso, trabalhando no ataque da forma que veio no passado, o time está muito bem. E a defesa melhorou do ano passado. A defesa, então, tem Breeland, tem o Kendall Fuller, Travis Smith, tem o Tyrann Mathieu, Texugão do Mel, que veio via free agency para ser o novo safety da franquia, no lugar do Eric Berry, que acabou saindo. O Jordan Lucas, Darron Lee, o Raymond Davis, Darius Harris, Frank Clark. Então, tem nomes que podem produzir. E claro, vai vir mais de um ano de trabalho agora com o segundo ano do Patrick Mahomes como titular da franquia, como QB, como um cara que é o futuro dos Chiefs. Não só o futuro, mas o presente também. E isso também envolve a defesa, porque tu tem um comandante, tu tem o teu líder, o teu general. Isso é muito importante no futebol americano. E isso afeta muito a defesa, que agora com peças novas que vão agregar ao time do ano passado, pode produzir. Ou, por exemplo, o Ford saiu, o Eric Berry saíram, que foram nomes muito bem ano passado. O Ford, aliás, fez uma baita temporada e muita gente critica só por causa do erro. Ele bobeou muito no final, mas fez uma boa temporada. E esses nomes saíram, mas chegaram outros que vêm para agregar. Então, os Chiefs têm um bom time no ataque, continuam no mesmo patamar na minha opinião. Muito depende do como o Mahomes vai reagir ao segundo ano, com tapes dele para serem estudados pelos coordenadores defensivos adversários, ver se ele vai decair ou não. Mas a defesa, em teoria, na minha visão, melhorou um pouquinho. E eu acho que essa melhora pode deixar os Chiefs competitivos o suficiente
para não tomar tantos pontos em casa como tomou dos Patriots no ano passado e quem sabe dar um passo adiante e ir pro Super Bowl finalmente. Afinal, com o Mahomes é difícil pensar que esse time não vai pro Super Bowl em questão de 2 ou 3 anos. O quarto lugar da lista, então, pertence ao LA Rams. O time que foi ao Super Bowl no passado, para esse ano, vem um pouquinho mais fraco, mas graças ao elenco que era extremamente bom ano passado, é um elenco muito forte para 2019 e ainda é um elenco top 5. Na parte ofensiva da equipe, tudo gira em torno do jogo terrestre, então Todd Gurley é ainda o grande astro. O camisa 30 no final da temporada passada, o Rams não divulgou se ele tinha alguma coisa, uma lesão, mas ela claramente uma queda de produção e isso foi sentido nos playoffs no Super Bowl. Afinal, a gente viu um C.J. Anderson muito mais importante para o jogo terrestre do que o Todd Gurley, e isso a gente viu em números de TDs, em jardas, em carregadas e principalmente na final de conferência contra o Dallas, quando o C.J. Anderson ganhou destaque na NFL, sendo talvez o principal running back depois do Sonny Michel na pós-temporada. Mas a questão é que para 2019 o Todd Gurley vai voltar 100%, não temos nenhuma dúvida sobre isso, e aí a gente sabe que o camisa 30 produz, seja em passe, seja em corrida, e aí com isso a gente destaca o Jared Goff, que se o jogo terrestre abrir, o Goff pode produzir e ser aquele QB que parece ser bem sistemático. Afinal, quando ele precisa sair fora da curva e decidir um jogo, como é o Super Bowl, a gente viu o que aconteceu contra os Patriots, aquele fatídico jogo de 13-3 onde os Patriots ganharam o sexto anel. Mas ainda falando do ataque, o time vem muito bem preparado em questão de receivers e em questão de tight ends. A gente então tem o Cooper Kupp, a gente tem o nosso querido Reynolds, o nosso querido Woods, a gente tem também o ex-Patriots que perdeu o Super Bowl pelo segundo ano seguido, coitado do nosso querido Brandon Cooks, mas fazer o que? Acabou perdendo, e a gente também tem então o Everett e o Higbee como os talentos principais da equipe para o próximo ano. E nisso, esses nomes vão produzir um monte se o jogo terrestre funcionar direito. Se o jogo terrestre funcionar direito, principalmente com o Todd Gurley, a gente vai ver um Goff que vai conseguir trabalhar bem, abrir bem o playbook, e aí a gente sabe como um time ofensivo que o Sean McVay tem na mão nos últimos 2 anos produz. E é aquilo, cara, não dá para duvidar de uma franquia ofensiva com o Sean McVay comandando ela. Já defensivamente, a equipe teve perdas como do Ndamukong Suh, o jogador que era da DL, que acabou saindo, ficou só um ano para tentar ganhar o Super Bowl, mas não deu certo, acabou perdendo a final da NFL para os Patriots. E então, nisso, o time continua com uma base do ano passado, continua com o Talib, com o Peters, tem a adição do Rap, Safety, que vem do draft, continua lá com o Aaron Donald, que é o jogador mais dominante da NFL em qualquer posição. O cara é surreal, pode botar 2 que o Aaron Donald passa facilmente, vai lá e saca o QB, é surreal o que o camisa 99 faz. Tem o Copeland, o Myers, tem a chegada do Clay Matthews, que vem de Green Bay via Free Agency, tem também o Fowler Jr., então assim, tem peças para continuar. A base está lá, o esqueleto continua o mesmo, só que a extremidade desse esqueleto deu uma mudada, principalmente defensivamente, mas o talento está lá, e é aquilo, a gente sabe que o LA Rams vai produzir, a gente sabe como o LA Rams produz, e é o seguinte, é saber se na pós-temporada o Goff vai deixar de ser aquele QB sistemático para ganhar jogos na hora H. Ele fez isso em algum período contra o Saints, por mais que a defesa tenha sido o principal fator da vitória para a equipe na última NFC Championship Game. E no Super Bowl aí o Goff deu aquela apagada e para alguns pipocou, enfim. Mas a questão é, na pré-temporada a gente vai ver um elenco se formando, fechando para uma regular season, onde vai ter um caminho que não é dos mais fáceis, mas também não é dos mais difíceis, é uma tabela bem ok para o LA Rams, e a gente vai ver o Rams fazendo o que fez no ano passado. E então a questão é, o Goff vai ser bom nos playoffs? Isso a gente só vai descobrir nos próximos playoffs, mas o time ele é muito bom e ainda assim é um elenco top 5 da NFL em 2019.
A terceira franquia que tem o melhor elenco para a próxima temporada é o New England Patriots. O time que, mesmo com as perdas de Rob Gronkowski e outros jogadores grandes para a história da franquia nos últimos anos, continua com um elenco forte. Tom Brady é ainda aquele senhor de 41 anos para 42 que vai roubar suas esperanças com aquela força do mal, aquela energia que suga o adversário. E aí, então, isso a gente tem a chegada para não ser um novo tight end dos Patriots, como o Gronkowski era, o Benjamin Watson, que está punido para os próximos 4 jogos da franquia, ou seja, a Week 1 a Week 4 ele está fora, mas volta para a Week 5. E nisso, então, a gente tem um ataque que tem ainda nomes como Julian Edelman, o Josh Gordon, que talvez volte para o próximo ano, já meio que assinou uma cláusula que diz que ele, se ele jogar, ele vai jogar pelos Patriots, e tudo indica que ele vai estar presente na pré-temporada e daí provavelmente para a regular season. A gente viu como ele produziu bem com o Tom Brady no passado, no período que ele esteve atuando, até quando ele foi para a reabilitação, onde ele pensou, não, é melhor me tratar para um futuro melhor. E é isso que deve acontecer. Provavelmente a gente deve ver o Josh Gordon em ação esse ano, mas ainda tem esse expoente. Só que o grande destaque ofensivo dos Patriots é a boa L que eles têm para um jogo terrestre, que tem grande 4 running backs que provavelmente um vai ter que ficar de fora do elenco. Sonny Michel, o queridíssimo cara que foi o MVP da pós-temporada no passado, James White, Hux Burkhead, e via draft nesse ano veio o Damien Harris, um running back que é aquele porradeiro, é aquele que vai chegar e não tem medo do contato e vai bater. Ele não tem medo. E aí a questão é, cara, os Patriots no passado eram um time que correu muito mais com a bola do que passou. A gente viu um Patriots que corria, principalmente no playoffs, e aí botava a bola na mão do Tom Brady para o Tom Brady decidir. E é isso que o Brady vai fazer esse ano, vai decidir quando precisar. E vai deixar o jogo terrestre coordenar a franquia, coordenar o ano dos Patriots. A gente vai ver, então, provavelmente o Sonny Michel ainda mais envolvido, provavelmente ele vem saudável, ele vem 100% pro próximo ano. Vamos ver se ele vai ter alguma lesão na pré-temporada que nem ele sofreu ano passado. A gente vai ter, então, uma disputa muito boa, na minha opinião, entre Hux Burkhead e Damien Harris, para ser esse running back porradeiro, esse running back que vai chegar em primeira pro gol e vai detonar, terceira para polegadas, quarta para polegadas. A questão é, quem que vai ficar com essa vaga? Porque não vão botar 4 vagas para running backs que vão ser, digamos, os principais jogadores do ataque dos Patriots, sabe? Então, na minha opinião, um desses vai ficar de fora. Apesar que sim, é plausível deixar os 4, mas por uma NFL tão aérea que nem hoje em dia é um pouco complicado. Mas a questão é que os Patriots vão correr feito nunca. Quando precisar passar para running back, tem lá o James White, que desde o Super Bowl 51 é o principal running back recebendo bolas na NFL. E a questão é, cara, os Patriots vão render ofensivamente. E com isso, lá na defesa, a gente vai ter, então, o Bill Belichick, nesse ano, chamando as jogadas pro time. Afinal, com a saída do Brian Flores para ser head coach lá em Miami, não tem nenhum defensive coordinator para chamar as jogadas, que tem essa responsa que o bebê confia. Então o tio Bill ele vai chamar as jogadas para um sistema que teve muitas perdas, principalmente na DL. A gente viu o Flowers saindo, mas aí tem nomes ainda como o Wise Jr., tem ainda o Hightower, que foi muito bem, a volta do Jamie Collins para o bloco dos Patriots, que em 2014 fazia a melhor dupla de linebackers ao lado do Hightower, era mortal, e isso fez os Patriots ganharem o Super Bowl 49 contra os Seahawks. Acabou saindo em 2016 por não respeitar mais as chamadas do time e foi mandado para Cleveland, para casa do cachorro. Naquela altura Cleveland ainda estava naquela draga de 1,31, se eu não me engano. É isso aí, 1,31. Então assim, acabou indo. Mas o time indo lá tem o Zimon McCourty, vai ter provavelmente ainda em alto nível o Stephen Gilmore, Van Noy jogando muito. E é aquilo, cara, o bebê ele consegue pegar peças médias e dentro do elenco dos Patriots, dentro do sistema defensivo, deixar os caras top, deixar os caras bom. E é isso que a gente sabe que o bebê faz. Então um elenco que às vezes não parece ser tão bom, mas que no caso dos Patriots tem profundidade em questão de talento, não é uma equipe boa só no time titular, tem nomes muito bons mais para baixo que dividem snaps, como na secundária a gente tem o J.C. Jackson, o Jonathan Jones, tem a chegada também do Bennett, o Trent Harrison lá, cara, é isso, é um elenco que é profundo.
tem talentos em boas partes do seu elenco, que vai ser provavelmente o roster final de 53 homens. E, cara, com o rodízio, como o BB faz e como o torcedor dos Patriots em especial já conhece, não dá pra duvidar da franquia. Por mais que talvez não tenha uma temporada regular tão boa e com dúvidas como foi no passado, chega no playoffs e aí detona e vem forte de novo em 2019 pro Super Bowl. E quem sabe chegar à quinta final seguida, algo que na NFL não acontece desde os Browns, antes da fusão com a EFL e NFL, lá em 50-55, quando os Browns foram 6 vezes seguidas, ganhando, se eu não me engano, 3 ou 2, não lembro agora de cabeça, mas que não acontece desde a década de 50 que os Browns e quem sabe os Patriots façam essa façanha. A franquia de New Orleans mais uma vez vem muito forte este ano para disputar a NFL, ficando a um pass interference do Super Bowl ano passado. A franquia, na minha opinião, tem um segundo melhor roster para a próxima temporada. E é isso, a gente tem Brees, Kamara, Murray, Cook, Ted Ginn, Thomas, Austin Carr e outros grandes nomes no ataque. O Murray vem para ser agora o segundo running back com a saída da dupla que era composta principalmente por Kamara, que continua na franquia. Ou seja, a gente vai ter ainda uma dupla de runnings mortal, ajudando muito o nosso querido Drew Brees, que por mais que a idade esteja chegando, assim como o Tom Brady, parece que quanto mais velho, melhor fica. Como a lógica de tomar um vinho. Aliás, nesse inverno é bom tomar um vinho, diga-se de passagem. Enfim, a questão é, o ataque vai produzir. A gente sabe que com o Drew Brees lá, não precisando mais passar para mais de 5 mil jardas toda a season, por causa da defesa que é fraca, que esse ano é boa, a questão é que muito depende de como é que a franquia vai se portar em questão da arbitragem. Não, brincadeira, é só uma piada, tá bom? A questão é que a franquia vai produzir ofensivamente. A franquia vai ter essa produção que nem teve ano passado, correndo, passando. A espinha dorsal ficou lá, e como o caso dos Chiefs, teve umas modificações, umas ramificações, assim como ocorreu também principalmente com os Rams, que a gente já citou aqui mais aprofundadamente. A franquia tem tudo para ir para os playoffs e ganhar a divisão de novo. E aí a defesa continua também numa crescente, que a secundária vem melhorando ano após ano, o boxe melhorando ano após ano, a pressão adversária está conseguindo ser feita. E nisso a gente sabe que voltou a ser, jogar em casa, uma vantagem muito gigantesca para o Saints. A gente viu ano passado como foi, acabou perdendo em casa a final da NFC, acabou muito por conta de um erro de arbitragem. Os Chiefs, na verdade, os Chiefs não, os Saints eles iam pro Super Bowl, mas a questão é que por um erro não ficaram a um jogo de ter a glória eterna, roubando o lema da Libertadores, que é o melhor lema esportivo de uma competição no mundo esportivo. Ficou um jogo da glória eterna. E assim, poxa, tu tem uma franquia tão boa que melhorou de um ano para outro em questão de elenco, cara, não tem como não botar os Saints como sendo um elenco top 5 e, digo mais, um dos favoritos ao Super Bowl. Então, um time que vem muito forte, que vem com um elenco que vem melhorando ano após ano, em questão de jogadores que vem evoluindo dentro da própria franquia. E isso aí a gente tem, por exemplo, o exemplo do Lattimore. E, cara, é impossível não dizer que o Saints vai ganhar a divisão, a não ser que caia um meteorito ou, sei lá, todo mundo da zona e tal. Mas a franquia, em temperatura e pressão normal, nas regras da... Eu ia falar ABNT, mas não é ABNT, é pressão, temperatura... Tu lembra como é que é o nome, Ricardo, disso daí? É temperatura... Condições normais... Não, é condições normais de temperatura e pressão. Condições CNTP. Em CNTPs normais, em CNTPs, os Saints são favoritos sim para ganhar a divisão e aí ir para uma final de conferência de novo. E quem sabe, finalmente, sem a arbitragem interferir, ir para o Super Bowl. E o melhor elenco, na minha opinião, então, para a temporada de 2019 é o The LA Chargers. A franquia que vem sendo vista como a negativa de Los Angeles, dá para dizer assim.
vem muito, mas muito forte em questão de elenco. Nos últimos anos a gente via a franquia sofrendo com lesões na pré-temporada, e se isso não acontecer, provavelmente a gente vai ver os Chargers brigando de igual para igual de novo com os Chiefs. Ficaram a um jogo de conseguir ganharem a divisão e terem a melhor campanha no passado na NFC. E esse ano pode de novo conseguir brigar. Se o Mahomes tiver uma pequena queda de produçãozinha assim, tem tudo para ter a melhor campanha da NFC, como quase teve no passado, mas acabou ficando com a seed 5 por causa que não foi campeão de conferência. Rivers e seus 9 filhos, ou seus 9 companheiros de equipe, melhor se dizendo assim, num trocadilho bem infame, vem de novo para causar muito terror ofensivamente. É uma equipe que, por boa parte da temporada, principalmente aqui no Brasil, a gente não vê nenhum destaque, mas quem acompanhava mais a fundo não via só na divisão o poderoso Chiefs de Mahomes como grande potência ofensiva, mas via assim com carinho um pouco do jogo dos Chargers, e vai continuar com isso. Afinal, com Melvin Gordon, com Jeremy Cook, Ekeler, Justin Jackson, Hunter Henry, aliás, olho no Hunter Henry pro Fantasy também, já fugindo um pouquinho aqui, Keenan Allen, Travis Benjamin, o Moore que veio via draft, cara, é um time ofensivamente muito bom, é um time que tem tudo para produzir, e o Rivers não tá tendo uma queda de rendimento conforme a idade tá chegando tão grande assim. Tudo bem que não é o mesmo Rivers de anos atrás, mas é um cara que vem produzindo muito bem. A OL vem ajudando bastante ele, o jogo terrestre vem vindo muito bem com o Melvin Gordon. A questão é que muitas vezes as lesões, principalmente na parte defensiva, complicavam bastante a franquia. E nisso a gente vai ver então esse ano uma franquia com Desmond King vindo para mais um ano que pode detonar gigantesco, porque ano passado o calor foi muito bem. A gente tem o Howard Jr., o cornerback, a gente tem o Trevor Williams, o Bosa e o Williams, que é a melhor dupla de rushes, na minha opinião, na NFL atualmente, com os dois saudáveis, obviamente. A gente tem a questão do Bosa se lesionar bastante, vamos ver como é que vai acontecer essa questão do Bosa mais velho jogar esse ano 100% saudável e fazendo dupla com o Melvin Ingram, que teve lesões ano passado também. A gente tem o Thomas Davis, que vem esse ano, o Egbuli, o Nasir Adderley, que vem do draft. A gente tem nomes que podem jogar muito. Darren James, cara, não tenho o que falar desse segundanista para esse ano, que é, sabe, surreal. E o Rashan Jenkins. Então, assim, a gente vê um ataque muito bom, a gente vê bons nomes para receber a bola, para correr com a bola, para proteger. A gente vê na defesa um box que pressiona com uma dupla muito potente. A gente vê uma secundária que, com um bom trabalho do box, vai conseguir roubar muitas bolas dos ataques adversários quando o passe ficar pendurado. A gente tem aquele potencial para ver os Chargers conseguirem roubar a primeira posição na divisão dos Chiefs, caso os Chiefs tenham uma avassalada a mais. Por mais que no passado os Chargers começaram um pouquinho atrás em questão de recorde de vitórias e derrotas para os Chiefs, esse ano a gente tem tudo para ter uma disputa de igual para igual desde o começo da temporada até o final, para quem sabe no final ser a diferença de um jogo ou ser de algum critério de desempate como foi no passado. E assim, cara, os Chargers têm um elenco, um time para causar um estrago e numa dessa, meu amigo, deixar uns Patriots no Divisional Round para trás, conseguir fazer uma final de conferência com os próprios Chiefs, quem sabe. Pô, por que não um Super Bowl? Se o elenco ficar saudável e jogar que nem vinha jogando no passado e melhorar, porque a tendência é melhorar, a defesa tem como melhorar, o ataque não chegou no seu ápice ano passado durante boa parte do campeonato, e se tiver uma ascendência na curva, no topo de um maior período, cara, esse time pode ir muito longe. E claro, as questões de lesões atrapalharam bastante. Isso não tem como prever hoje. Mas se ficar saudável, cara, esse time vai criar um estrago muito grande na NFL. E olha, eu não duvido de a gente ter uma final de conferência na NFC depois de tanto tempo sem os Patriots. Porque a gente tem dentro dessa divisão o que pode ser os dois melhores times quando começar o jogo da NFL, quando sair da teoria e ir para a prática dentro do gramado. Afinal, Chiefs e Chargers, e na minha opinião, principalmente Chargers, podem fazer um estrago gigantesco na NFL e aí, quem sabe, ir para o Super Bowl, mas isso é assunto para outro vídeo. E assim eu encerro meu
top 5 sobre os 5 melhores elencos de 2019. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Foi um vídeo mais longo, mas é um vídeo que demanda muito tempo. Afinal, falar de elenco não é algo que tu consegue fazer em 2, 3 minutos. Afinal, tem que se aprofundar, enfim. O elenco não vai só de quem são os 22 titulares, afinal, 11 no ataque, 11 na defesa. Enfim, tu entendeu. Não vai além desses 22 caras que na teoria são titulares, vai muito para os 50 jogadores. Afinal, uma equipe de futebol americano é vista sendo campeã por causa do elenco e não por causa só dos titulares. Afinal, com razões principais. Enfim. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, link tudo aqui na descrição. E claro, mande para os amigos esse vídeo. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Valeu, abraço, tchau, tchau!